Kanban é mesmo um caminho alternativo para a agilidade? Por que o Kanban é diferente? No vídeo de hoje, é isso que o Rodrigo Yoshima vai compartilhar com você. Ele quer explorar este tema, por muitas vezes deixado de lado nas discussões sobre Kanban. Uma abordagem evolucionária com os esquilos cinzas, o tal foco no cliente, o Kanban Maturity Model e muito mais. E aí, bora ver? Eu coloquei logo na capa aqui, cara, dessa apresentação. Quem conhece esse cara aqui? Levanta a mão quem conhece aí, só pra saber. Só os caras mais velhos, né? Tal. Quem falou aí? Quem que é esse cara aqui, cara? Pete Sampras, né? E eu faço uma analogia, cara, do Kanban com o Pete Sampras. Algumas pessoas vão me identificar, porque, pessoal, como é que o Pete Sampras era em quadra? Quem se lembra dele jogando? Não é do seu tempo, não? Quem se lembra aí? Fala aí. Oi? Saque e voleio. Né? Pra falar a verdade, cara, o Pete Sampras, em quadra, ele parecia um robô. E quando ele ganhava, cara, um campeonato, cara, poderia ser um Grand Slam, poderia ser qualquer coisa, o máximo de empolgação que você pegava dele, ele fazia assim, ó. Ele jogava de um jeito extremamente técnico. Ele era um cara que jogava quase que sempre do mesmo jeito. Ele era um cara que ele completamente diferente do Joe McEnroe, que é um cara da mesma época, né? O Joe McEnroe era um cara que quebrava a raquete quando ele ficava nervoso, brigava com o juiz, levava a falta, né? O Pete Sampras, cara, era um cara que na quadra ele parecia um robô. Mas ele ganhava jogos, ele ganhava campeonatos. Foi um grande campeão do tênis. Tá? Isso é um pouco do que eu vou falar na palestra, cara. O Kanban é o método mais chato que existe, cara. Mas você ganha jogos, cara, usando o Kanban. Então a metáfora é essa. Então, eu vou tentar mostrar pra vocês, cara, onde que Kanban é chato, mas por que ele ganha jogos, tá? Por que ele dá resultados que foi comentado aqui, tá? Pessoal, o ambiente de trabalho de vocês, eu dei uma volta aqui no escritório da Stone, é bem parecido com isso aqui, né? Você tem as pessoas ali trabalhando e se você pegar, cara, um marciano e colocar ele no seu ambiente de trabalho, ele não vai saber exatamente o que está acontecendo ali. Mas existe trabalho sendo feito, né? E um dos grandes desafios que nós temos hoje, cara, é como que nós fazemos a gestão do trabalho do conhecimento. Porque a gente sabe hoje em dia muito bem, cara, fazer geladeira barata, fazer carro barato. Porém, o trabalho do conhecimento, em se tratando de gestão, ele é diferente, ele não é a mesma coisa daquilo que a gente tem feito, cara, nos últimos 200 anos. E o que eu vou falar aqui para vocês são algumas coisas que nós compreendemos, talvez até um pouco à luz da ciência, de como que deveria ser a gestão do trabalho com conhecimento. Então, são alguns tópicos que eu tenho aqui nessa apresentação, são 4 tópicos. E o primeiro tópico é por que Kanban é diferente? Kanban é diferente, cara, porque não vai ter revolução. Tá? Não vai ter revolução. O que tem acontecido, pessoal, no mercado de tecnologia, e isso é um movimento que já acontece há 50 anos, tem um cara que ele, na minha opinião, é um dos grandes gênios da área de software, principalmente, que é o Ivar Jacobson. Alguém conhece o Ivar Jacobson aqui? Uma pessoa só? 2. Orientação a objetos. O Ivar Jacobson é um dos pais do Ruby. Uma vez ele escreveu um artigo falando o seguinte: cara, me parece que a área de tecnologia é a indústria da moda. Tá? Parece que é a indústria da moda. Sempre tem uma novidade. E uma coisa que acontece é que sempre que tem essa novidade, tudo aquilo do passado se torna lixo, cara. Tudo aquilo do passado se torna, olha, isso é coisa antiquada, isso é coisa que você não deveria fazer. Tá claro? O que acontece, pessoal? Vamos falar um pouco sobre teoria, né? O que você, gestor, possivelmente deve estar com o saco cheio de ouvir. Coisas do tipo, muita burocracia. Eu, como consultor, cara, escuto essa frase acho que pelo menos umas 4 ou 5 vezes por mês. Aqui tem muita burocracia. Nós não temos colaboração, nós não temos processo, ou o que pode acontecer também é algum termo da moda surgir, tá? Coisas como a gente não tem squad auto-organizado multifuncional. Ou a gente não tem, sei lá, quadro na parede, ou a gente usa Scrum, mas aquela ideia do Scrum Bot, né? É muito comum. Tá?
E o que acontece, cara, geralmente quando o cara faz esse tipo de alegação aqui, possivelmente, cara, ele está manifestando a insatisfação na forma de reclamação. Concorda comigo? Ele não está contente. Tá? E o que acontece? Muito comum isso ser simplesmente um sintoma que essa pessoa quer mudanças rápidas e ele está basicamente pensando, tá tudo errado, vou mudar tudo. Tá tudo errado, vou mudar tudo. Para falar a verdade, pessoal, esse tipo de afirmação, cara, tá tudo errado, vamos mudar tudo, é algo que eu tenho notado que se manifesta em várias situações da vida, não necessariamente só no meio de trabalho, tá? Ah, tá tudo errado com a política. Ah, vamos mudar tudo. Ah, tá tudo errado aqui, cara, na administração do condomínio. Ah, cara, tem que derrubar essa mesa diretora aqui, cara, da reunião de condomínio, tirar o síndico. Tá tudo errado, sei lá, cara, com o meu casamento, com a minha família, eu vou mudar tudo, vamos se separar, esse tipo de coisa. Então, é um imediatismo muito comum dentro do pós-modernismo. Tá? O que acontece então, pessoal? A teoria é a seguinte, né? Abaixo hierarquias aí, mais uma, né? Pô, Rodrigo, mas você está falando sobre uma questão que... o Kanban não é só o quadro. Sabe qual é a dificuldade que eu tenho hoje, pessoal, de vender Kanban no mercado? Eu chego às vezes num grande banco, numa grande telecom, cara, num grande e-commerce, e o cara fala pra mim, não, Rodrigo, mas a gente já usa Kanban aqui. Falo, sério? A gente cola post-it na parede e tal, né? É legal. Eu tô tentando, pessoal, nessa apresentação, mostrar pra vocês, cara, o que é diferente. Cara. E por que Kanban não é só o quadro. Tá? Primeiro assunto é esse aqui. Gestão de mudança. Gestão de mudança. Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta. Pessoal, esse desenho aqui, cara, de mudança revolucionária e tal, quem já viu esse desenho? Levanta a mão só por ver. Poucas pessoas? Acho que uns 20% da turma aqui. Tá? Calma. Pessoal, não, você sabe o diagrama, é isso que eu estou falando. Você sabe o que vai acontecer aqui, né? Você sabe. Pessoal, eu tenho mostrado, cara, esse desenho aqui, cara, aqui no Brasil nos últimos 10 anos. Faz 10 anos que eu estou evangelizando o Kanban aqui no Brasil. E esse aqui é o conceito mais importante do Kanban. Sabe um negócio que é engraçado, pessoal? A LKU tem um programa de formação, sendo que o primeiro treinamento é o KMP1. Pessoal, tem muitas pessoas que chegam no KMP1, cara, eles têm a expectativa de, o Rodrigo vai ensinar eu a fazer quadros mais bonitos. Tá? Ou o Rodrigo vai ensinar eu, cara, qual que é a cor certa para colocar, cara, para cada tipo de Kanban, para cada tipo de ticket, esse tipo de coisa. E o que acontece, pessoal, o que eu falo nesse treinamento não é, cara, como é que você embeleza um quadro. Tá? Isso aqui é uma das bases, cara, do treinamento KMP1. Seguinte, a sua organização, cara, hoje, ela tem uma capacidade instalada. Tá? Ela tem, possivelmente, alguns produtos no mercado, ela tem alguns serviços no mercado, e, possivelmente, cara, ela não está contente com essa capacidade atual. Isso aqui é o status quo atual. E ela sonha, cara. Ela tem um vislumbre de, olha, quando a gente estiver aqui em cima, cara, vai ser bem melhor. E, geralmente, esse passo aqui é feito com alguma mudança. E, geralmente, que esse vislumbre do futuro é, possivelmente, alguma caixinha que alguém está vendendo no mercado. Pode ser o modelo PMBOK, eu já convivi com ele. Pode ser o modelo RUP, pode ser o modelo ágil, pode ser um modelo qualquer um outro. Só que a sua organização, cara, ela está aqui embaixo e ela não tem a mínima ideia de como é que é esse modelo aqui em cima. Ela precisa primeiro aprender. E quando ela começa a aprender, cara, sobre esse modelo novo, ela vê, cara, que ela não é nem parecida nos cacoetes com isso aqui. Ela está aqui, cara, pobre, miserável aqui. Ou seja, cara, para você chegar naquele nível que o modelo prega, você vai ter que fazer uma transição. Você vai ter que fazer mudanças. E geralmente, cara, o estilo de mudança que nós vemos hoje no mercado tá tudo errado, vamos mudar tudo. Ou seja, existe um ponto no tempo que você diz o seguinte, olha, as coisas velhas ficaram para trás, agora a gente vai ter que trabalhar de uma forma diferente. E geralmente essa mudança de modelo, hoje em dia o pessoal tem chamado de transição ou de transformação, basicamente é você mudar papéis, mudar a estrutura da empresa, mudar ferramentas, mudar artefatos, mudar práticas, só que isso tudo de uma vez.
Ou seja, um belo de um dia, alguém, ou sei lá, cara, algum consultor engravatado, vai chegar para você e falar, cara, agora você vai ter que se comportar de uma forma diferente. E esse belo dia aqui, cara, que a mudança aconteceu, tudo de uma vez, mudou papel, mudou estrutura, mudou prática, mudou ferramenta. O que acontece com a sua capacidade? Não, mas espera aí, pessoal, vocês entenderam. Esse modelo aqui é um modelo maravilhoso. É um modelo meu, é um modelo que está sendo utilizado por praticamente 90% das empresas do Forbes 500. Esse modelo aqui é muito bom. Você está falando para mim que quando eu tento mudar minha organização para esse modelo que é melhor, a minha capacidade vai cair, cara? Por quê? Porque não muda do dia para a noite, você não chegar ao modelo ideal. Não muda do dia para a noite. Cultura, Existe uma curva de aprendizado. A cultura não vai se adaptar. Talvez a Às vezes cultura... a cabeça dele não mudou ainda. Ainda não está naquele status quo, está no antigo, só que com uma roupa nova. Exato. Então, possivelmente, você simplesmente fez um depara, né? Olha, esse papel é parecido, vai ser você. Olha, essa prática é mais ou menos, a gente vai mudar o nome. Né? Olha, a estrutura está diferente, mas eu pego esse cara, coloco ele aqui, coloco ele acolá. Aí vai ficar um negócio mais ou menos parecido, mas o que acontece, pessoal? Qualquer mudança, isso aqui é o princípio básico de gestão de mudança. Toda mudança que você faz, inicialmente você perde, para depois você ganhar. Então, claro, existe um tempo de adaptação. Isso aqui, cara, é o que nós chamamos, cara, de mudança revolucionária. Um belo de um dia, aconteceu algo, e aí tudo mudou. Essa mudança ela pode ser um pouco mais brusca, um pouco mais, ou um pouco mais tranquila. Porém, cara, a verdade é, quando você muda muito, você perde, até que chega um momento que você volta o que você era antes. Até quando você chega a um ponto ganho. E aí o que acontece, pessoal? Logicamente que essa mudança aqui não vai te dar ganho infinito. Você vai parar num novo status quo aqui. Seria um novo paradigma. Ótimo. Mas a pergunta que eu gosto de fazer. Quem aqui nessa sala, cara, já passou por uma grande mudança revolucionária, pelo menos uma vez na vida, levanta a mão. Quase todo mundo? Ótimo. Pessoal, isso prova pra mim, cara, que... Galera, é muito legal, cara, quando você vê uma palestra de um cara, com a mão assim pra cima, falando, nós vamos mudar tudo, cara. Né? Isso tá tudo errado. Né? Abaixa a hierarquia. É muito bom. Isso, pra falar a verdade, cara, te engaja emocionalmente, cara. Você fica falando, meu, cara, vamos fazer. O que é que acontece? Você cai. Tá claro? Pessoal, uma das coisas que eu tenho estudado muito, eu tenho gostado, cara, depois de possivelmente 30 anos, eu tenho gostado de estudar história. E uma das coisas que eu tenho estudado é sobre movimentos revolucionários. Quando a gente fala sobre movimento revolucionário, o que vem à sua mente? Revolução Francesa, que seria o ápice, né, da ideia da revolução. Mas Revolução Agrícola, aí estamos voltando um pouco mais. Revolução Agrícola, para falar a verdade, é só um nome, né? Porque a Revolução Agrícola em si ela demorou 10 mil anos para acontecer. Eu estou lendo o livro justamente que está Isso. Depois a Revolução Digital, Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial talvez ela tomou um tempo, ela tomou menos tempo, foram 100 anos, né, para a Revolução Industrial acontecer. Então, na verdade, eu acho que esses nomes que os caras dão, muitas vezes, para esses fatos da história, não são exatamente revoluções. A Revolução Francesa, sim, cara. A Revolução Francesa, de fato, ela tomou 10 anos, mas teve alguns pontos-chave, cara, a queda da Bastilha e tal, que aí sim teve mudanças bruscas. Tá? Porém, pessoal, a primeira revolução, cara, que se tem registro na história foi a separação da Igreja Católica da Igreja Protestante. Eu não sei quem de vocês já estudou essa história, mas não imagine, cara, que foi simplesmente Martinho Lutero colocar lá as 10 teses lá na igreja, né, na Alemanha, e aí separou a Igreja Católica da Igreja Protestante. Não foi bem assim que aconteceu. Tá? Morreu gente pra caramba. Tá? Ia numa vila, você vai aceitar o Evangelho de verdade? Não vou aceitar o Evangelho. Então a gente vai dizimar vocês todos aqui. Foi mais ou menos assim que aconteceu. E todos os movimentos revolucionários têm esse tipo de padrão. Porém, o que acontece também é que os ideais da revolução não são atingidos. Não acontece de você chegar aqui no status quo. É muito comum, cara, quando você está melhorando, você para. Isso é muito fácil você ver.
Pessoal, esse ano eu tenho uma meta e uma meta somente na minha vida. Perder 10 quilos. Tá? Perder 10 quilos. Eu já consegui perder 3 quilos. O que vocês imaginam, pessoal, quando eu chegar nos 8 quilos perdidos? Vai continuar até o 10. Dá um pudim aí, cara. Dá um pudim aí. Tá? Pessoal, o que acontece, cara? A revolução, ela é a forma mais arriscada de você promover a mudança. Porque, tá vendo essa região aqui, cara? Eu chamo ela de Vale da Sombra da Morte. É aquele momento, cara, que ninguém mais acredita que vai dar certo. É aquele momento que tem um saudosismo do Platão anterior, né? Ah, como era melhor antes, cara, não tinha esse monte de gente para falar, não tinha que... O que acontece então, pessoal? O que nós queremos fazer com o Kanban, cara, não é isso. Tá? Como foi destacado aí pelo Suman, cara, o que nós queremos fazer com o Kanban, cara, é evolução do processo. Não é revolução, Kaikaku, que é o nome do Lean, né? É a evolução do processo. Por isso que o primeiro princípio do Kanban, primeiro princípio de gestão de mudanças no Kanban, comece com o que você faz hoje. Comece com o que você faz hoje. Ah, Rodrigo, mas na minha organização a gente faz o cascata, tal, é feio, eu tenho vergonha de falar, cara, no meu LinkedIn e tal. Pessoal, campaniza a cascata lá. Pessoal, eu tenho diversos clientes que são grandes, que hoje estão usando o Kanban com cascata. Tá claro? Ah, Rodrigo, mas cara, meu cliente lá, cara, é o Scrum, mas eu também não gosto, tal, não sei o quê. Cara, você não vai utilizar Kanban para abandonar o Scrum, cara. Para falar a verdade, você pode usar o Kanban para você melhorar o seu Scrum. E logicamente que você vai fazer o quê, pessoal? Se você questionar uma prática do Scrum e falar, cara, aqui não dá certo essa prática, você abandona. Você abandona. O que acontece então, pessoal? O que nós queremos fazer é isso, cara. São pequenos Jotas. E uma coisa eu coloquei nesse gráfico aqui recentemente, tá? Aprendizado do modelo de maturidade Kanban, que eu vou citar ele aqui brevemente. Depois que você aprender a fazer pequenos Jotas, aí sim você pode arriscar fazer os Jotas médios. O que acontece? Você já está começando a ganhar um DNA evolucionário. Tá? Aí sim você vai poder talvez fazer algumas mudanças um pouco mais profundas. Porém, pessoal, a filosofia do Kanban é: comece com o que você faz hoje e busque uma abordagem evolucionária para a mudança. Por isso que a gente consegue usar a prática que o Suman falou, cara. Começar na próxima segunda-feira. Por quê, pessoal? Porque o Kanban não chega na sua organização e não dá uma marretada, que nem o Suman falou. O Kanban ele vai se adaptar do jeito que você é hoje, mas ele vai mostrar para você claramente qual que é o próximo passo evolucionário que você tem que dar. Como que nós fazemos isso, pessoal? Usando esquilos. Tá? O que é o esquilo? Isso aqui, para falar a verdade, é uma analogia que nós usamos para explicar isso aqui. Cara, como que você muitas vezes motiva como é que a natureza faz para motivar a evolução? Eu vou contar uma história breve para vocês de o que aconteceu quando foi introduzido o esquilo cinza no ecossistema da Europa. O esquilo nativo da Europa é aquele esquilo que muitas vezes você vê em foto da internet, ele é bonitinho, cara. É aquele esquilo vermelho, sabe? Que nem o tico e teco, sabe? É aquele esquilinho vermelho. Ele é uma espécie menor e ele é uma espécie mais dócil. Esse esquilo aqui que tá aqui, cara, é esquilo cinza. Você tá vendo que ele tem uma cara do animal ali. Ele tá meio maquinando. O que aconteceu, pessoal? Essas duas espécies, elas eram separadas pelo Oceano Atlântico, mas quando começou as grandes navegações, depois de um tempo, logicamente, das grandes navegações, no século XVIII, cara, alguns esquilos cinzas sobreviveram à viagem, cara, e aportaram na Inglaterra, inicialmente. Os dois esquilos tinham uma doença, porém, cara, o esquilo cinza era muito mais resistente a essa doença do que o esquilo vermelho. Outra coisa também, cara, o esquilo cinza, ele é muito mais agressivo para disputar alimento do que o esquilo vermelho. Pessoal, o que vocês imaginam que aconteceu, cara, com a introdução do esquilo vermelho no ecossistema do esquilo... com a introdução do esquilo cinza no ecossistema do esquilo vermelho? Teoria da evolução. A espécie que se adaptou melhor começou a vencer. Então hoje, cara, você só tem em poucas regiões, cara, da Europa, esquilos
vermelhos. Cara, os esquilos cinzas dominaram o ambiente. Trazendo isso para Kanban, cara, como você pode fazer isso na próxima segunda-feira? Cara, você tem uma prática lá no seu ambiente que você não gosta. Você tem uma prática, cara, que você está vendo que não funciona. O que você faz? Você coloca o esquilo cinza lá no meio. Tá? Você coloca uma prática, cara, que é melhor. Você coloca uma prática que vai colocar robustez no sistema. Aí o que vai acontecer, pessoal? Essa prática vai florescer, cara, que nem o esquilo cinza. E ela vai começar a tomar o espaço, cara, do esquilo vermelho. Logicamente que isso leva tempo, pessoal. Mas a forma de você estimular a evolução, o que é? É você ver, cara, que se você colocar uma espécie que é mais ajustada ao propósito, ela vai sobreviver. E as outras que não funcionam vão morrer. Se você for ver o comportamento de um vírus, também é desse jeito. Pessoal, às vezes eu chego no ambiente e... Cara, é muito comum. Um CIO, um CTO, ele fala: Rodrigo, é o seguinte, olha, você vai começar aqui, cara, com um projeto piloto. E olha, você vai pegar esses 2 serviços aqui e você vai kanbanizar. O que acontece? Eu vou lá, boto o quadro, começo a fazer Kanban Meeting. E o que acontece? Os outros grupos olham o esquilo cinza que está entrando no ambiente e ele fala: pô, cara, mas tem uma porcaria de um cronograma aqui, cara, né? Pô, mas tem aqui um gerente aqui que é ditador, cara. Pô, eu tô vendo aqueles caras fazendo a Kanban Meeting todos animados ali e tal. E o que acontece? Cara, aquilo ali começa a infectar a sua organização e começa a ter um spread viral daquela prática que é o esquilo cinza. Tá claro? O comportamento do vírus também é muito parecido com o comportamento de 2 espécies que estão competindo, né? Bom, esses aqui são os princípios que eu falei para vocês. O último aqui que eu não falei ainda é encoraje as lideranças em todos os níveis. Pessoal, nós acreditamos em Kanban, cara, que a mudança não acontece de forma automática. O que nós acreditamos em Kanban, cara, é que tem que ter um líder para que a mudança ocorra. Só que esse líder não precisa ser o cargo estabelecido. Cara, qualquer pessoa, cara, pode ter um ato de liderança. E nós acreditamos que a mudança acontece quando essas pessoas que estão tentando entender o sistema, que estão tentando olhar, cara, qual seria o esquilo cinza adequado, esses caras são os caras que, de fato, promovem a mudança. Não importando, cara, qual que é o cargo. Por isso que a gente coloca ali, cara, em todos os níveis da organização. Aqui eu vou colocar a citação de um cara, que é o Roger Scruton. Ele fala o seguinte: cara, o trabalho de você destruir, cara, de você simplesmente abandonar as coisas que você faz, falar: olha, tá tudo errado, cara, vamos arrebentar com tudo isso aqui. Pessoal, esse trabalho ele é recreativo, ele é até fácil de você fazer. Agora o trabalho da construção, cara, o trabalho de você compor, o trabalho de você evoluir, ele é muito mais complicado. Tá? Bom, por que a gente não faz evolução? Acho que eu já citei tudo aqui, cara, não é uma coisa muito natural. Pessoal, o ser humano, se você for entender ele como espécie, ele não gosta de grandes mudanças. Tá? Ele se adapta melhor a pequenas mudanças. E outra coisa também, como eu falei, isso é meio contracultural. Tá? Hoje em dia você sabe que a gente vive uma cultura que é extremamente imediatista, né? E como eu falei para vocês, cara, essa ideia da evolução não ferve o sangue, você não fica animado com isso, porque você sabe que é um trabalho árduo, é um trabalho que leva tempo. Porém, pessoal, funciona. Tá? Geralmente as mudanças que você coloca, e elas florescem, elas competem com outras práticas e elas se tornam robustas, geralmente são mudanças que elas se institucionalizam na sua organização. Tá? Bom, primeiro passo então, primeiro ponto que eu falei aqui é não tem revolução. Cara. Segundo, sem mudanças de papéis e de estrutura. Tem a ver exatamente com o que eu falei anteriormente. Pessoal, o Kanban não prega papéis. O que o Kanban prega para você é o seguinte: cara, qual é o problema que você está vivendo hoje? Cara, é papel que vai resolver? É criar um papel que vai resolver o seu problema? Será que você já tem alguém na sua organização que poderia fazer isso? O que acontece então, pessoal? O Kanban, nessa natureza evolucionária, ele fala para você: comece com o que você faz hoje. Tá? Bom, vou tentar explicar aqui um pouco para vocês, cara, além da estrutura, o que nós temos numa organização. Esse aqui é um desenho que eu uso para explicar sobre o que é orientação a serviços. Um bate-papo que eu tive com o pessoal aqui da Estônia antes do evento. Tá? É o seguinte, cara, o mercado, ele tem um monte de coisa que você pode atender. O mercado precisa, de carro elétrico, o mercado precisa, cara, de patinete elétrico para você ir para lugares próximos, o mercado precisa de coaching, o mercado precisa de um monte de coisa.
só que a sua organização em si, ela está inserida, né, no mercado, oferecendo talvez algumas dessas coisas, algumas dessas necessidades, não todas. Tá? A não ser que você seja o grupo, Virgin lá do Richard Branson, tá? Então, esse cara quer atender tudo. Mas, se você tem algumas necessidades, você atende algumas, dentro da sua empresa, existe uma forma de atender essas necessidades. O que acontece então? Se eu olhar para a minha empresa, talvez eu tenha um grupo aqui de marketing e vendas, talvez eu tenha uma área aqui que cuida da oferta 1, eu tenho uma outra área aqui, cara, que cuida da oferta 2, e eu tenho um time aqui, cara. Você pode imaginar esse time aqui como um time de arquitetura na área de TI, ou um time, sei lá, cara, de DBAs, ou um time de teste, não sei. Eu coloquei aqui de forma genérica que Kanban não serve só para TI, tá? E o que acontece, pessoal? Existe um workflow. Nasce numa determinada área, aí se for azul vem para cá, se for vermelho vem para cá. O que pode acontecer também é que essas duas áreas podem ter dependência com esse time hub aqui. Uma outra coisa que pode acontecer é outros tipos de relacionamentos, como por exemplo, olha, o time hub aqui eventualmente precisa do pessoal de marketing e vendas. Ou seja, o que eu estou tentando dizer para vocês é que aquilo que você oferta para o mercado, possivelmente existe já hoje na sua organização um workflow. Tá claro? A pergunta é, cara, pô, mas como que eu gerencio isso? É fácil, cara. É só você não pensar na estrutura, pensar no fluxo. Não pensa na estrutura, pensa no fluxo. Imagina que cada uma dessas áreas ou departamentos é um serviço que atende um serviço maior no mercado. Então o que acontece? A estratégia do Kanban é você kanbanizar tudo. Desde o momento que uma determinada oferta surge, até todo o workflow ser atendido dentro do sistema. E o recado que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte: Kanban não é e nunca foi um método no nível de time. Kanban não é e nunca foi, cara, um método no nível de time. Pessoal, a visão do David Anderson, que é o criador do método Kanban, ele falou, cara, nós precisamos otimizar o quê? Nós precisamos otimizar os resultados para o mercado. Nós precisamos otimizar o quê, cara? A resposta que nós temos aos nossos clientes ou o segmento que eu atendo. Então o que acontece, pessoal? Então quer dizer que eu não posso usar Kanban no nível de time, cara? Você pode. Você pode ter um Kanbanzinho aqui, cara, que tem uma visão limitada. Porém, cara, seria um Kanban maturidade 1. Kanban maturidade 1. O KMM, cara, tem 7 níveis de maturidade, vai de 0 até 6. Se você está usando o Kanban somente com a visão do time, você está com uma visão de baixa maturidade a respeito do Kanban. Pessoal, o que acontece então? Se eu for tentar entender, cara, o que seria a oferta 1? Cara, a oferta 1, ela nasce no mercado, ela passa aqui para o marketing e vendas. Marketing e vendas vem aqui, cara, para a área A, que cuida da oferta 1. Eventualmente, posso precisar aqui do time Hub. Do time Hub, cara, quando o trabalho termina, volta aqui para a área A retorna lá para o marketing retorna para o mercado. A pergunta é a seguinte, cara, o que eu quero otimizar de fato? Se eu quiser que uma implementação Kanban madura, maturidade 3 no mínimo, significa que você está tentando otimizar a experiência do usuário. Não é somente a performance, cara, desse Kanban aqui, não é só a performance desse Kanban aqui, seria resultado para o cliente final. Tá? Bom, cara, o cliente de verdade, não o proxy do cliente, é o que importa se você quiser mensurar resultado. E esse é um conceito que, para falar a verdade, o pessoal veio do Lean. Se você for pegar lá, nem do Lean, cara, talvez mais antigo, do próprio TPS da Toyota, né? O Taishi Ono falava, cara, o cliente é a parte mais importante da corrente de valor. O cliente é a parte mais importante da corrente de valor. Bom, eu vou complementar um pouquinho o que o Suman falou de forma bem rápida. Esse aqui seria um exemplo simplificado do que seria, cara, Discovery Delivery. Hoje em dia, cara, o mercado brasileiro, eu tenho pesquisa em cima disso, do Lean Kanban Brasil, cara, o mercado brasileiro tem tido um foco de Kanban muito para Delivery, e não tanto para Discovery. Como o Suman falou, cara, Commitment Point, cara, é o momento do casamento aí. Tá? Isso aqui marca a fronteira, cara, entre o que é Discovery e o que é Delivery. Ou seja, de cá para frente, seria trabalho comprometido,
algo que você prometeu para alguém, algo que de fato você fala, cara, nós vamos fazer isso. E aqui para trás, cara, seria o trabalho de discovery, seria o trabalho de descoberta, o trabalho de, cara, como é que eu abordo o mercado, como é que eu faço pesquisa de mercado, como é que essa demanda entra para mim dos clientes, para eu decidir, cara, se ela vai ser feita ou não. Tá? O que acontece? Geralmente aqui é o trabalho comitado e aqui é o trabalho que a gente considera como sendo simplesmente opções. Pessoal, a lição que nós temos, cara, do Discovery Kanban e do Delivery Kanban é que esse ponto de comprometimento aqui, se ele não é claro na sua organização, eu arrisco dizer que você não está gerenciando nada. Porque se você não sabe, cara, quando que um trabalho ele é simplesmente uma ideia ou é algo que está sendo desenvolvido, se você não consegue separar isso do trabalho que de fato você prometeu para alguém, cara, você prometeu para o mercado, cara, se você não tem essa fronteira clara, você não sabe qual que é a sua capacidade, por exemplo. Tá? Você possivelmente, cara, está trabalhando com demanda especulativa ou demanda que você não sabe certeza que ele tem valor ou não. Possivelmente você está especulando capacidade. Então esse ponto de comprometimento aqui é algo muito importante, tá? O que acontece, pessoal? Cara, a visão do todo, como falei para vocês, envolve você ter um serviço que aqui na frente está o cliente e end-to-end, a visão do fluxo. Pessoal, o Kanban não se importa, ele não liga, tá? Não é um problema dele. Se aqui, cara, você tem Squad, se aqui você tem Scrum, não importa. Cara, o que nós queremos muitas vezes implementar, melhorar com o Kanban, é o fluxo de ponta a ponta. Tá? Uma das coisas que eu aprendi, cara, e tem a ver com a questão dessa apresentação, né, cara, caminho alternativo para agilidade, é que as abordagens ágeis que a gente conhece hoje, elas tentam encapsular todo esse trabalho upstream aqui num único papel, que é o PO. E o que eu tenho notado, pessoal, na minha experiência é que, galera, eu visito, cara, pelo menos 5 empresas, cara, por mês. Tá? 5 empresas diferentes. E a reclamação mais comum que eu estou escutando dessas organizações que estão usando o ágil ou que estão tentando usar ágil é que o PO não cumpre o papel dele. Tá? O PO não está aqui quando eu preciso. O PO, cara, não consegue me dar um backlog priorizado. Quando está sempre quando... O que acontece, pessoal? Muitas vezes isso não é um problema da pessoa. O que eu tenho notado, pessoal, é que isso aqui é um trabalho que envolve muito trabalho, cara. Muito esforço. Geralmente, cara, upstream você tem o quê? Você tem um workflow. Você tem um workflow. Bom, isso aqui são alguns detalhes. Só vou dar um exemplo prático para vocês. Essa aqui é uma empresa que fez uma implementação Kanban em 2014, a MAPS. Esse aqui era um dos serviços que tinha, na verdade era um dos produtos da MAPS, né, que era uma empresa de produto. O que a gente tinha aqui, cara? Aqui nessa parede era o upstream, o Discovery Kanban, e ali era o Delivery Kanban, ou o Downstream Kanban. Tá? De ponta a ponta, desde que a demanda nascia, cara, no cliente, ela era avaliada, por exemplo, risco técnico, risco comercial, viabilidade, né, daquela implementação, daquela feature, até ele entrar aqui, cara, no delivery, aí sim, cara, um trabalho comprometido, cara, falamos com o cliente que a gente vai fazer, agora é fazer o delivery, tá? Pessoal, essa aqui é uma frase do David Anderson, não há julgamentos no Kanban. Pessoal, o Kanban tem dado a liberdade para mim, cara, de entrar em empresas que já estão usando o ágil há, sei lá, cara, 8 anos. Eu entro em empresas, cara, que estão começando com ágil. Eu entro em empresas, cara, que estão usando cascata. Eu entro em empresas, cara, que estão usando cascata, mas de uma forma ordenada. Tá? Tem empresas que eu entro, cara, que é o caos total, cara. Que eu, usando o termo aqui no Rio, né, do tropa de elite, é o furdunço do caralho, cara. Tá? O que acontece, pessoal? Eu chego, cara, e você tem que ter uma postura com o Kanban de não julgamento, cara. Deixa a evolução tratar, cara. Você vai precisar colocar alguns esquilos cinza no ambiente para aquilo melhorar. O que acontece muitas vezes, pessoal? Esse, na minha opinião, cara, é um dos grandes pecados do ágil, cara. O ágil é extremamente julgador, tá? Ele é o juiz. Tá? Surgem coisas do tipo, cara, o que é o ágil de verdade? O que é o ágil que não é de verdade? Surgem termos do tipo, cara, o Scrum Bot, né? É aquele Scrum mais ou menos, né?
E o que acontece, pessoal? Um negócio que é engraçado, cara. Quando a gente estava começando com a agilidade aqui no Brasil, lá para 2009, 2010, a coisa mais comum que tinha no evento de ágil, o que é? O que é ágil e o que não é ágil. Não é? Pessoal, não ligue para essas coisas, cara. Comece com o que você faz hoje e concorde em evoluir o que você tem, tá? Isso aqui também é um alerta, né? Kanban escala sozinho. Pessoal, Kanban você não precisa ter um plugin lá para escalar, tá? Você usa Kanban e aí você tem um plugin Kanban para escalar. Não. Cara, as práticas do Kanban, vocês notaram aqui que eu posso trabalhar tanto lateralmente, pensando em upstream, como eu posso também levantar o nível, fazer um Kanban de portfólio, por exemplo, ou um Kanban de estratégia. Você pode utilizar as práticas do Kanban em qualquer nível organizacional, espalhando tanto lateralmente quanto verticalmente, tá? Vamos lá. Pessoal, princípios de entrega de serviço. Aqui, na maioria das vezes, são as coisas que guiam a gente para escalar também Kanban. Tá? Primeiro, cara, consenso no cliente. Como eu falei, cara, quais são as necessidades desse cliente? Quais são as aspirações desse cliente? O que esse cliente espera de você? É nisso que você tem que se focar. Segundo, cara, gerencie o trabalho e deixe as pessoas se auto-organizar em volta do trabalho. Muitas vezes, cara, Kanban é gestão do trabalho, não é gestão de pessoas. O que nós queremos muitas vezes fazer com Kanban é colocar políticas que façam com que a auto-organização emerja. Tá? Terceiro, evolua as políticas, como eu acabei de falar, para que os resultados de vocês, os resultados do seu cliente, sejam maximizados. Pessoal, então, Kanban, cara, não precisa, cara, de mudanças de papéis e estrutura. Para falar a verdade, o que nós acreditamos, cara, na comunidade Kanban, é que o fluxo vai influenciar a sua estrutura, e não o contrário. Eu estava conversando tanto com o Suman, com o pessoal da Estônia antes, né? Pessoal, sabe por que na sua organização, cara, tem tanta mudança de estrutura? Porque a mudança de estrutura é uma mudança fácil. É só você colocar, cara, um cara embaixo do outro, né? Falar para o RH, agora a estrutura é essa. E o negócio que é engraçado, pessoal, é que o fluxo, geralmente ele ri, cara, de todas as mudanças que você faz de estrutura. O fluxo continua o mesmo, cara. É esse cara embaixo desse, agora esse embaixo desse, não, agora junta departamento, agora separa departamento, o fluxo continua sendo o mesmo. Essa é uma frase célebre do Alexei Zeglov, né, um dos consultores Kanban aí no mundo, é instrutor também. Cara, geralmente o fluxo ele é robusto e a estrutura geralmente é frágil. Né? Bom, vamos falar mais um. Por que Kanban é diferente? E por que Kanban é chato também, tá, cara? Sem infantilização de adultos. Tá? Sem infantilização de adultos. Pessoal, eu não sei se isso aqui foi uma estratégia minha acertada ou não, mas de qualquer forma, cara, eu criei um termo no mercado e esse termo tem se provado robusto. Tá? Alguns de vocês já devem ter lido no meu LinkedIn um artigo que eu escrevi em inglês a respeito disso. E para falar a verdade, quando eu escrevi esse artigo, teve uma certa repercussão, não só aqui no Brasil, como em outras áreas, tá? Outras áreas do globo aí e tudo mais. O termo que eu criei, cara, é chamado de My Little Pony Management. My Little Pony Management. Alguém já ouviu esse termo, pessoal? Levanta a mão para ouvir. Legal? Quase que os 10% da turma. Pessoal, o My Little Pony Management é o seguinte, cara. A definição formal que eu dei, cara, é você exacerbar o lúdico, exacerbar soft skills, exacerbar posters motivacionais, puffs coloridos, tá? Piscina de bolinha, escorregador no ambiente de trabalho, tá? E esse é um negócio engraçado que eu tenho notado, cara, que isso é meio que um comportamento tribal. Geralmente, cara, as organizações que buscam o My Little Pony Management olha, cara, essas coisas de números, de métricas aí é uma coisa secundária. O que você tem que fazer, na verdade, é foco nas pessoas. E geralmente isso aí é falado com aquela expressão mestre dos magos, né? Olha, você tem que encontrar um caminho por si próprio, virar as costas. Mas no fim você tá lá, cara, se fudendo naquela porcaria, querendo encontrar as paradas, você não acha o fim. Claro. E o que acontece, cara? Tem organizações que vão falar, cara, vamos fazer um abraço coletivo, vamos colocar camisetas aí de tal, pôster motivacional. Carinha triste, carinha alegre e tal, não sei o que, né? Chapéu colorido. A retrospectiva, pessoal, é um fenômeno que tem acontecido no mercado que eu achei engraçado, cara. Pessoal,
Vou falar para vocês uma experiência minha pessoal, eu não tenho estudo que comprova isso, tá? Mas, cara, o ágil, não vou colocar direto, cara, o Scrum em si, o Scrum, tá? Pessoal, o Scrum, chega um determinado momento que o problema não está mais na sprint, cara. Não está mais na sprint. Acho que muitos de vocês já devem estar vivendo isso. Geralmente, cara, sabe o que aconteceu? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Você bateu no nível 2 da maturidade. Você bateu no nível 2. E pessoal, a experiência que eu tenho tido, cara, é que o ágil, o Scrum, ele não ajuda você a evoluir além disso. Tá claro? Sabe o que acontece? Quando você dá essa batida, que você fala, cara, o problema eu estou começando a ver que não está mais dentro da sprint. A sua retrospectiva, cara, vira terapia de grupo. Tá? Sabe com o pessoal sentado em círculo assim, falando, cara, eu não me senti bem nessa sprint. Pessoal, sabe qual foi o momento da minha carreira? O momento da minha carreira, cara, que eu questionei o ágil. Tem data, cara. Tá? Tem data. Tá? Foi em julho de 2012. Porque em julho de 2012, cara, eu tava facilitando uma retrospectiva como consultor. E o cara chegou e falou o seguinte na retrospectiva. Olha, cara, eu acho que a vibe não foi legal nessa retrospectiva. Essa sprint, a vibe não foi legal. A vibe não foi legal. Aí o que acontece? O questionamento que eu tive, eu falei, cara, o que eu tenho que fazer para melhorar a vibe? Certo? Incenso. É incenso, sei lá. Vamos. Abraçar. Complicado. Pessoal, chega um ponto, cara, que você não sabe mais o que melhorar. E sabe o que tem acontecido no mercado, pessoal? Tem surgido algumas práticas, cara, para tornar a retrospectiva menos insuportável. Tá? Tipo, vamos fazer uma dinâmica aqui, cara, do chapéu. Aí um bota o chapéu e tal, não sei o quê. Né? Outra dinâmica é, não, vamos criar aqui um balão de ar, aqui o que sobe a gente, o que desce a gente, cara. Pô, não foi, né, velho? E o mais engraçado, pessoal, o mais engraçado, na minha opinião, é que, cara, o cliente não liga, cara. O seu cliente ele não liga se você faz retrospectiva com a dinâmica do chapéu. O teu cliente ele quer lead time mais curto, cara, ele quer qualidade mais alta, é isso que ele quer. Isso é uma coisa que eu vou falar pra vocês também, pessoal. Existe um limite, cara, de o que você tem que melhorar. Pessoal, talvez alguns de vocês aqui vão ficar horrorizados, cara. Mas, pessoal, se o seu cliente está satisfeito, cara, tem muito pouco que você tem que melhorar. Se o seu cliente está satisfeito, sabe o que você tem que fazer? Diminuir o risco. Diminuir o risco. Se você não tem mais o que melhorar, cara, o próximo passo, geralmente é o passo de maturidade 3 para maturidade 4, é você gerenciar o risco. O que é gerenciar o risco, pessoal? É você tentar olhar, cara, o que vai ter de disrupção no seu mercado, cara, para você se defender. É você começar a desfragilizar o seu portfólio, começar a oferecer outras coisas, porque você sabe que esse produto não tem vida infinita. Uma hora ou outra ele vai morrer. Tá? Isso que você deve se preocupar. Tá? Depois que você tem cliente satisfeito, você está tendo uma grana, você investe em limitar o risco. Quando eu falei, cara, sobre o Pony Management aqui, cara, né? As pessoas vieram comigo falando, Rodrigo, mas Kanban não é uma abordagem humanista? Porque hoje em dia tem isso, né? Você tem que... Pessoal, a maioria das vezes que eu vejo esse foco nas pessoas, na verdade não é foco nas pessoas, cara. Na verdade é um monte de coisas que você coloca para florear, para a experiência do escritório ficar menos insuportável. Tá? Pessoal, é o seguinte, o maior problema que nós temos, cara, na área de tecnologia hoje, eu poderia até expandir isso, cara, para o trabalho do conhecimento. O pior problema que nós temos hoje, cara, com relação às pessoas é abuso. Pessoal, o mercado é muito comprado com tecnologia. E o que acontece, cara, é que como o mercado é muito comprado com tecnologia, existe uma tendência natural dos negócios de tecnologia a abusar das pessoas. Porque a demanda é muito alta, a minha capacidade é limitada. E geralmente, cara, tem aquele gestor, tem aquele coordenador, tem aquele líder técnico, aquele líder de equipe que fala assim, acho que dá para tirar um pouquinho mais, cara, dessa pessoa daqui. Esse é o maior problema, na minha opinião.
E o Kanban, cara, ele tem uma proteção contra isso. A abordagem do Kanban, cara, de aliviar o trabalho, é você colocar o limite WIP, cara. Né? Quando você coloca um limite WIP, você está dizendo, cara, que você consegue lidar, cara, com 5 demandas nessa etapa ao mesmo tempo e não mais que isso, cara. O que vai acontecer? As pessoas não vão mais trabalhar sobrecarregadas, cara. Você simplesmente colocou uma trava falando, olha, cara, o sistema suporta isso. Se você aumentar, possivelmente vai aumentar o seu nível de defeitos. Se você aumentar, possivelmente você vai estar dizendo que você consegue fazer mais coisas que você de fato não consegue. Se você aumentar, possivelmente, cara, a motivação das pessoas vai para o saco e você vai ter problemas talvez com rotatividade, esse tipo de coisa. Então o que acontece? A primeira proteção que nós temos, cara, com o maior problema de natureza humana no sistema de trabalho é o abuso. E é nisso que Kanban se foca. Tá? Primeiro passo, cara, é você tirar o abuso. Primeiro passo é você trabalhar num ritmo sustentável. Tá? Pessoal, gestão é um hard skill. Eu vou talvez complementar algumas coisas que o Suman falou. Cara, quanto tempo eu tenho? 3 horas? Tá acabando já, né? 10 minutos, é isso? Eu não lembro a hora que eu comecei. 10 minutos. Oi? 10 minutos? Pessoal, eu tenho um quadro Kanban aqui. Vocês estão notando que esse quadro aqui ele também está tentando se posicionar como end-to-end, né? Não importa, cara, se aqui, cara, você tem grupos diferentes ou departamentos diferentes, o que importa é o fluxo. Faça esse fluxo ser o mais rápido possível, tá? Com o fluxo mais rápido, você vai aprender mais rápido, você vai ter uma vazão maior, você vai estar possivelmente experimentando mais coisas no mercado, isso no ambiente de produto. Como o Suman falou, cara, nós temos essa medida, cara, que é o lead time, cara. Significa desde o momento que eu me comprometo, quanto tempo que demora, cara, para entregar algo. Pessoal, o lead time está em todo lugar. Se você pede uma pizza, possivelmente a pizzaria fala para você, cara, entrega em 40 minutos. É a sua expectativa, concorda comigo? Isso seria a ideia do lead time. Tá? E o lead time, pessoal, é a métrica mais justa que eu conheço. Ela simplesmente mede, a partir do momento que você fala que você vai fazer algo, quanto tempo que demora para você entregar isso. Essa métrica, cara, ela pode ser aplicada também em qualquer nível. Tá? Pode ser aplicada no nível, sei lá, cara, de feature, pode ser aplicada no nível de projeto, pode ser aplicada no nível de história do usuário ou de caso de uso. Aquilo que você usa lá dentro do seu sistema. Tá? Pessoal, o lead time, nós sabemos, cara, que o lead time é uma distribuição able, é uma distribuição exponencial. Porque existe uma tendência muito grande no trabalho do conhecimento, cara, do trabalho parar em filas. Nós temos uma métrica no Kanban, que é a eficiência do fluxo. E a eficiência do fluxo, o cara mede quanto de tempo que o trabalho fica na mão de alguém comparado com o tempo que ele fica em fila. Os números que nós temos, pessoal, dessa métrica, é que geralmente a eficiência é baixa. Tá? O que acontece então, cara, é que o lead time geralmente é muito comum ele ter longas caudas aqui, por conta de trabalho que bloqueia, por conta de trabalho que não tem colaboração, ou por conta de coisas que você não sabe fazer, você se comprometeu e você não sabe fazer, por um monte de razão. Tá? Eu estou olhando essa distribuição, cara, e ela está falando para mim que o percentil 85 está em 11 dias. O que significa isso? Cara, uma demanda que entrar aqui, tá? 85% das vezes ela vai estar em 11 dias ou menos. 11 dias ou menos. Essa é uma forma de você ter previsibilidade numa escala pequena. Tá? Pessoal, e se o seu gráfico de lead time, cara, tiver desse jeito aqui, ó, tá? Isso aqui na verdade é um run chart, né? Não é exatamente um control chart, mas é um run chart. E essa linha vermelha aqui é a linha da média. Você está vendo que esse grupo aqui, cara, tinha uma grande dispersão. Tinha algumas demandas que entravam e saíam quase que no mesmo dia. Em compensação, cara, tinha algumas que demoravam 60 dias, cara, para fluir no sistema. E isso aqui seria a ideia de, cara, implantamos o Kanban agora. E após aproximadamente umas 350 demandas, o shape da distribuição mostrou a média caindo. Pessoal, quando começou com o Kanban, a média era 22 dias. Após 300 demandas fluindo nesse sistema, a média veio para 12 dias.
Era 22, veio para 12. O que significa isso, pessoal? Significa que você se tornou mais ágil. Significa que, cara, aquilo que entra no seu sistema não para tanto em fila, não tem tanto bloqueio, tem uma maior colaboração da corrente de valor e o lead time está ficando mais curto. Pessoal, agilidade para nós do Kanban não é um conceito esotérico, não é um conceito abstrato, não é, cara, o mestre dos magos falando, não, você tem que ter um mindset ágil. Cara, agilidade para nós do Kanban é um conceito até que relativamente simples. Se o nível de qualidade está o mesmo, cara, seu lead time está diminuindo, significa que você é mais ágil. Ponto final. Não importa o framework que você usa, não importa a sua estrutura, não importa a cerimônia que você faz, não importa os papéis que você tem. O lead time, cara, é a única medida que você teria, cara, para você dizer que um ambiente está mais ágil. Por quê? Ele se compromete e entrega mais rápido. Tá? Lembra que eu falei para vocês que eu trabalho com Kanban em alguns ambientes cascata? Isso aqui é um CFD, um Cumulative Flow, de um ambiente cascata. Primeiro eu faço toda a especificação, depois eu começo o desenvolvimento, aí o desenvolvimento vai terminando, fica tudo aqui parado numa fila para começar a homologação aqui no final. Kanban, cascata. Kanban, cascata. Pessoal, como eu falei para vocês, cara, gestão é um hard skill, liderança é um soft skill. Gestão é um hard skill, liderança é um soft skill. O que nós queremos fazer, cara, com o Kanban é florescer, cara, que, olha, para você avaliar a melhoria, para você, cara, dizer que o ambiente melhorou, para você, cara, colocar essa ideia da abordagem evolucionária, cara, é uma técnica, é um hard skill, é teoria que você precisa. Tá? Eu dei essa palestra aqui, cara, num evento lá em Blumenau, e quando eu terminei a palestra, cara, eu nem falei sobre esse assunto aqui, ó, afastamento dos mais maduros, quando você infantiliza o ambiente de trabalho. Tá? Só que eu coloquei isso aqui no slide, eu nem citei na palestra, e no final da palestra veio dois caras, cara, de uma empresa lá conversar comigo, né? E esses dois caras vieram comigo e falaram, Rodrigo, tem um detalhe lá, cara, nos slides, cara, bota aí que eu quero ver, quero te mostrar. E ele apontou pra cá e falou, isso aqui, esse afastamento dos mais maduros aqui, isso aqui que eu quero conversar com você, Rodrigo. Eu falei, cara, fala aí o que acontece, né? Então, Rodrigo, é o seguinte, cara, nós dois somos dois caras mais maduros, cara, que tem lá na organização, a gente tá trabalhando nessa empresa desde o começo dela. E, cara, quando a gente notou, cara, que começou esse pony management lá dentro, né? Eu quero sentar na minha mesa e trabalhar, cara, não quero ficar aplicando de cirandinha lá com as pessoas que estão lá. Cara, esses dois caras vieram falar comigo, cara, desse jeito, cara, desse jeito. Não quero ficar brincando de cirandinha lá, cara, eu quero que seja um negócio sério, eu quero mostrar de fato melhoria, tá? Então, o cuidado que você tem que tomar, cara, é que se você começar a dar um excesso, cara, como eu falei, se você começar, além da ciência, começar a exacerbar, cara, soft skills, lúdico, dinâmica infantilizada, possivelmente as pessoas mais maduras do seu ambiente, elas vão sair fora, tá? Por que Kanban é diferente? Coloquei aqui o Leandro Carnal aqui, tá? Pessoal, Kanban é diferente, cara, porque não tem frase de efeito. Vocês estão vendo que tá meio cinza escuro aqui, né? Sem frase de efeito foda. Porque a coisa que a gente mais tem no mercado hoje, cara, é frase de efeito foda. Tá? Vou dar alguns exemplos, tá? O que você, gestor, tá com o saco cheio de ouvir, parte 2. Novo mindset. Essa é uma frase de efeito foda. Cara, imagina só, cara, que você não tá com um comportamento adequado com relação a um determinado framework, com uma determinada prática, ou com uma determinada moda do mercado. Aí chega o consultor para você e fala assim, cara, você ainda não tem um mindset. Isso é foda, fala a verdade. O cara tá falando um negócio para você e fala, cara, você não tem um mindset ainda. Outra também que é muito comum, cara, é a cultura organizacional. Essa aqui eu adoro. Não, porque a cultura organizacional, cara, como se o cara tá perando para aquela coisa mais platônica que tem, né, cara? Tá no mundo das ideias, você nunca vai alcançar lá. Tá? É a cultura organizacional. Uma coisa que eu tenho tido, cara, como um alerta para mim, cara, sobe uma bandeira amarela, às vezes vermelha,
quando alguém, cara, bate na cultura organizacional, você pode ter certeza que esse cara não tem a mínima ideia do que é gestão de mudança. Tá? Pessoal, você tem que aprender, cara, a lidar com a cultura, tá? Sem idealismo, cara. Tá? Pé no chão, cara, o que é hoje a sua organização, o que você tem que fazer, qual que é o esquilo cinza que você tem que meter lá, cara, para mudar os comportamentos. Não leva isso para a esfera abstrata. Tá? O que está acontecendo hoje? A métricas te ajuda nisso. Cara, algumas técnicas, por exemplo, você tentar entender o sistema de trabalho como um todo, tá? Movimentação de comportamentos tribais, isso são coisas que ajudam, são coisas que a gente no Kanban tem estudado. Tá? Não apela para abstração, cara, não apela para abstração. Segundo, entrega de valor. Isso aqui também é ótimo, né, cara? Você tem que maximizar a entrega de valor. Pessoal, quando alguém falar isso pra você, cara, pergunta, cara, você é milionário? Porque se você sabe como maximizar a entrega de valor, cara, o que você tá fazendo aqui, cara, trabalhando por R$300 a hora? Cara, você tem que ser um cara muito foda, cara. Você tem que ser um cara trilhardário pra você falar que você tem que, se você sabe maximizar a entrega de valor, entendeu? Você deveria trabalhar aqui, cara. Você deveria estar milionário, deveria estar lá no iate, cara, no Mediterrâneo. Tá? Pessoal, valor, muitas vezes é a consequência do seu relacionamento com o cliente. Não é ser alguma coisa esotérica, alguma coisa que, isso aqui vai entregar valor. Tá? Vamos lá. Qual que é a resposta que nós temos a isso, cara? Nós, na comunidade Kanban, nós temos estudado, cara, padrões de evolução. A gente tem notado, cara, que quando você coloca alguns esquilos cinzas, o ambiente muda. E dessa experiência que nós tivemos, de colocar diversos esquilos cinza em diversos ambientes, nós começamos a entender alguns padrões. E disso veio, cara, o modelo de maturidade Kanban. Eu não tenho muito tempo de explicar isso aqui, mas eu vou falar para vocês, cara, sobre quais são os 3 primeiros níveis, tá? Cara, maturidade 0, cara, desconhecido. Maturidade 0, cara, é aquela organização que o processo não é evidente, o processo não é claro, você não tem a mínima ideia de como é que o processo funciona, tá? Pô, deixa eu só um pouquinho, vai terminar antes aqui, cara. Cara, emergente, que é a maturidade 1. Diria, cara, que é um processo que está saindo da lama. Ele está começando a se tornar mais claro. Geralmente o esquilo cinza que você coloca aqui, cara, é a gestão visual. Gestão visual, quadro Kanban, tem o poder, cara, de se você fizer ele de forma adequada, a gente explica isso no KMP1, ele vai começar a mostrar, cara, onde é que está gargalo, cara, onde é que está a falta de colaboração, onde que tem, por exemplo, muitos bloqueios, aonde que, por exemplo, uma dependência entre uma área e outra pode ser um problema. Tá? Então o que acontece, cara, o esquilo cinza aqui geralmente é a visualização e gestão visual. Gestão visual tem o poder, cara, de criar um ambiente transparente e colocar colaboração no ambiente. Quando você começa, cara, a expandir e tira a sobrecarga das pessoas, geralmente com limite WIP, o esquilo cinza, nesse caso, seria limite WIP, você vai notar, cara, que o fluxo vai começar a acontecer. As pessoas não estão simplesmente colaborando de forma aleatória, mas elas estão colaborando para aquilo que entra, cara, saia o mais rápido possível. Sabe aquele gráfico que eu mostrei para vocês, quando ele está diminuindo? Aquilo ali foi um trabalho, cara, de uma migração de maturidade 1 para maturidade 3. Tá? Maturidade 2, cara, fluxo. Ou seja, aquilo que eu começo, cara, eu sei qual é o flow que eu preciso seguir para terminar, cara, de cabo a rabo. Geralmente, eu já estou expandindo a minha implementação Kanban para o upstream. Tá? Maturidade 3. Maturidade 3, a característica da maturidade 3 é cliente contente. Cliente contente. A maioria, cara, das exceções do seu workflow estão resolvidas. O teu sistema está limitado. O seu lead time está mais curto. Essas seriam algumas características da maturidade 3. Pessoal, como eu falei para vocês, se o meu cliente está contente, possivelmente eu não tenho mais muitas melhorias a serem feitas no workflow. Aí sim, cara, eu vou começar, maturidade 4, maturidade 5, a limitar o risco. Tá? Maturidade 3 é gerenciado, significa que o seu sistema de trabalho agora já tem métricas, por exemplo. Você já começa a utilizar as métricas, mas nem tanto para tomar decisão, é mais para saúde do sistema. Cara, na maturidade 5, na maturidade 4, na maturidade 5, significa, cara, que você está usando métricas para tomar decisão. Tá? E o foco aqui é risco. Tá? Bom, charlatões
não tem nada além de regras positivas. Essa aqui é uma frase que eu gosto muito da Nassim Nicholas Taleb. Tá? Pessoal, o que nós queremos fazer com o Kanban, cara, não é colocar coisas novas, tá? Porque a gente fala, não, isso é bom, não, isso é legal, não, isso aí... Pessoal, o que a gente quer fazer com o Kanban, na maioria das vezes, não é colocar coisas boas, cara, é tirar coisas ruins. É o que a gente chama na filosofia, cara, de via negativa, tá? O que eu quero fazer muitas vezes, cara, com o Kanban, é tirar a opacidade, cara. Eu quero colocar transparência, eu quero tirar a opacidade, tornar as coisas mais claras, as coisas que já existem, eu não estou querendo coisas novas. Eu quero tirar o abuso, cara, com o Kanban. Eu quero tirar, cara, do fluxo, tudo aquilo que impede o fluxo. Eu quero tirar bloqueios, eu quero tirar filas, eu quero tirar a falta de colaboração. Então o que acontece, pessoal, a ideia do Kanban, cara, é desfragilizar o seu ambiente. Essa é a ideia do antifrágil, né, do Taleb. Aliás, eu quero agradecer a presença do Taleb aí, por favor. Levanta aí, Taleb. Levanta aí, Taleb, pô. Ó. É igualzinho, cara, ó. É igualzinho. É o André Novaes aí. Pessoal, por que sem frase de efeito foda, né? Pessoal, a maioria das frases de efeito foda é wishful thinking, né? Não sei se vocês conhecem esse termo aqui, cara, como seria bom, cara, se isso aí fosse verdade. Como seria bom se isso aqui, cara, fosse verdade no ambiente, né? Geralmente isso aí não engaja emocionalmente as pessoas, né? E como eu falei, muitas vezes é um abstracionismo barato, tá? Galera, práticas do Kanban rapidinho. Visualize. Como eu falei para vocês, isso aqui é o esquilo cinza para você sair da maturidade zero. Tá? Limite o trabalho em progresso. Essa é uma forma de você tirar o abuso, cara. Ter um fluxo mais previsível, ter um fluxo mais direto. Tá? Terceiro, cara, gerencia o fluxo, cara. O que tem que acontecer, cara, para o fluxo ser mais fluido, tá? Não tem problemas no fluxo. Não importa a estrutura, cara, não importa os papéis. Políticas explícitas. Cara, tem as regras claras. O Kanban em si não tem nenhuma regra. O que o Kanban fala para você cara, se no seu ambiente tem uma regra, olha, aqui na nossa empresa, por conta, cara, da Gmood, tem que fazer deploy uma vez a cada 180 dias. Essa a regra hoje. Torne ela clara. Tá? Implemente ciclos de feedback. Isso aqui são todas as cadências do Kanban. Tá? O Kanban também tem cadências, alguma delas aí o Suman falou, né? Replenishment Kanban Meeting. Delivery Planning. Essas aqui são os conjuntos de cadências do Kanban. E por último, cara, não menos importante, evolua de forma experimental, tá? Ou evolua, melhor de forma colaborativa, evolua de forma experimental. Pessoal, toda mudança no Kanban, cara, todo esquilo cinza que você coloca no ambiente, pode ser que ele não se adapte ao ambiente. Pode ser que esse esquilo cinza morra. O pessoal continua, cara, fazendo experimento, continua colocando outros esquilos cinza, tá? A ideia do Kanban é, como o Suman falou, cara, não tem uma meta. Como, por exemplo, eu quero ser ágil, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não tem uma meta, cara. A melhoria, ela tem que ser contínua. E, pessoal, o que é interessante na evolução, cara? Qualquer coisa que me engaja, cara, no meu trabalho como consultor Kanban, cada dia mais. Pessoal, o que me engaja é que eu tenho formado alguns caras. Né? O André Suma é um exemplo, mas, cara, tem diversos outros. E o que é legal, cara, do Kanban, é que nunca tem uma implementação Kanban igual a outra. Nunca tem, cara. Porque se você for olhar a natureza, ela é variada. Dependendo do ambiente, cara, dependendo do clima, dependendo da área, da região do globo, cara, você tem o quê? Coisas diferentes. Não faz sentido, cara, todo mundo no mercado querer usar a mesma coisa. Não faz sentido. O Kanban, cara, tá te dando a permissão, cara, mude, experimente, crie as suas próprias práticas. A apresentação do Suman é legal, cara, que você notou que ele criou as próprias práticas, cara. É você criar o seu próprio estilo, cara. Como que você faz, cara, para resolver os problemas. Então o que acontece, cara, nunca tem um Kanban igual ao outro. Tá? Isso é um negócio bem legal. Bom, pessoal, só alguns recados aqui. Em Kanban Brasil, se você gostou dessa ideia, né, de gestão evolucionária, de como que eu faço o fluxo acontecer, como que eu uso a abordagem alternativa para agilidade, nós temos a nossa conferência em outubro de 2019. E essa aqui também é uma surpresa que saiu essa semana. Nós vamos ter o KMP1 aqui no Rio. Algumas pessoas pediram aí. Tá? Vai acontecer dia 24 e 25 de junho. Inscrições abertas. Acesse lá a agenda das Percom. Vai estar lá no final, que é um dos últimos cursos desse primeiro semestre. Tá?
Galera, é isso. Acho que eu devo ter estourado mais de 10 minutos, né? Mas não tem, no seu caso, Kanban. Não tem na inbox. A hora que tá pronto, acabou. Acabou quando precisa, né? Eu diria pra vocês que se vocês tinham a expectativa de ficar mais 10 minutos pra ter conteúdo, né? O cliente está satisfeito. Agora você tá puto que você quer ir embora. Eu tô em maturidade 2 ainda. Tá? Beleza, pessoal? Perguntas aí? Todo mundo quer ir embora tomar cerveja? A explicação foi muito boa. Foi? Então tá ótimo. Pessoal, se vocês quiserem me encontrar aí, eu adicionei todo mundo que eu pude no radarzinho aí do LinkedIn, tá? Pessoal, muito obrigado, eu espero ver vocês aí em junho. Cara, vamos manter contato. Se você está usando o Kanban aí, eu gosto de ouvir história dessas variedades que surgem aí, né? Estilos diferentes que você coloca e muda o ambiente. Conectem aí no meu LinkedIn, eu tenho circulado alguns conteúdos lá também. Tá? E obrigado. Agora sim.